Olá, queridos, tudo bem? Hoje nós vamos falar das infecções fúngicas e vamos falar de uma infecção protozoária, tá? A maior parte dessas infecções fúngicas que a gente vai abordar hoje são infecções fúngicas incomuns ou até mesmo raros em alguns casos, né? E outras a gente está mais acostumado ou mais comumente a gente lidar, né, no nosso dia a dia clínico. Então, a primeira infecção fúngica... Opa, aí travou. A primeira infecção fúngica que a gente vai falar é a candidíase, né? A candidíase é uma infecção fúngica que é causada pelo gênero da Cândida, né? Ele é causado pelas espécies de Cândida. O mais comum que a gente vê causando alteração na nossa cavidade oral é a Candida albicans, né? Na maior parte dos casos vai estar associado à Candida albicans, mas a gente pode ver, né? Pode estar presente outros tipos, outras espécies de Cândida também ocasionando alteração na nossa cavidade oral. Né? Então, a gente tem a Crusei, Guilherminius, desculpa. A gente tem a Crusei, a gente tem outros espécimes de Cândida, tropicalis, Peraí, deixa eu só... um segundo. A gente vai ter outras espécies de Cândida. Desculpa. Outros espécimes de Cândida associados, ocasionando a doença, tá? Então, ela é uma infecção comum que a gente vê, né? Ela vai estar presente na maior parte dos casos, mais da metade da população, como um organismo comensal, não ocasionando doença, né? Vai estar presente na microbiota das pessoas, né? da população. E quando a gente tem uma ruptura desse equilíbrio normal, né? Dessa microbiota ou de alguma infecção, qualquer infecção associada, né? A gente tem uma imunossupressão, a gente vê nessa espécime, essa microbiota, deixando de ser uma microbiota protetora e passando a ser uma microbiota patogênica. E aí ela vai ter ocasionando a doença. Né? A candidíase antigamente era chamada de monolíase ou candidose. Então a gente, né, como é a maior parte das vezes a albicans vai estar associada ocasionando a doença, a gente tem como agente etiológico a Candida albicans. A gente sabe que é um fungo dimórfico. O que isso quer dizer? Ela se apresenta de duas formas, tanto na forma de levedura quanto na forma de hifas, né? A forma de levedura, ela normalmente não vai estar ocasionando a doença, diferente da forma de hifas, que a gente vai ter ela ocasionando a doença, tá? Como a gente falou, das infecções fúngicas que a gente vai falar hoje, ela é a mais comum que a gente vê na manifestação da cavidade oral, né? E na maior parte das vezes a gente vê ela como um organismo comensal, tá? Então, quando ela estiver na forma de levedura, ela não vai estar ocasionando, e quando ela estiver na forma de hifas e pseudo-hifas, a gente vai ver ela ocasionando a doença, tá bom? A gente sabe que conforme a idade vai tendo um aumento da idade, vai tendo um aumento da imunossupressão pela senilidade, a gente vê esse aumento também né, assim, um aumento maior da infecção ocasionando em pacientes mais idosos, tá? Aqui é só um artigo, né, evidenciando que 53% dos casos ela vai estar presente na cavidade oral como organismo comensal, né? Os espécies de Cândida. A gente sabe que a candidíase ela é muito importante, é uma infecção fúngica, além de ser muito comum, ela é muito comum também dentro do ambiente hospitalar. Então, ela é a quarta causa mais comum das infecções hospitalares. A gente vai ver a candidíase acometendo esses pacientes, e com isso você aumenta a chance, né, de morbidade e mortalidade desses pacientes. Então, quanto mais cedo você tratar ou quanto antes você diminui o tempo de internação desse paciente, você dá mais chances, né, dele diminui a imunossupressão dele, diminui o tempo de internação e, consequentemente, a melhora desse paciente. Então, isso tudo traz custo, né? A partir do momento que você mantém aquele paciente ali internado por um tempo maior, a gente tem um custo maior desse paciente dentro da unidade de terapia intensiva ou dentro da unidade hospitalar. Esse é um outro artigo também que evidencia a Cândida como, né, a quarta infecção hospitalar mais comum. Então, a gente tem ela ali, ela sendo extremamente importante. A candidíase, muitas das vezes, ela é posta de lado, ou então não é dada a importância que ela tem, essa infecção fúngica, mas no paciente imunossuprimido e dentro da unidade hospitalar, ela é extremamente relevante, tá? Ela é extremamente importante. Então, a gente tem que, né, ela tem que ser vista e ser tratada de uma forma relevante, né? Assim, bem vista. Então,
a gente vê aqui mais um artigo falando, né, que ela é a quarta causa mais comum das internações hospitalares, causando morbidade e mortalidade desses pacientes. Como a gente falou, ela vai estar presente, as espécimes de Cândida vão estar presentes dentro da microbiota do paciente, então vão ter alguns fatores predisponentes que fazem com que, tanto fatores sistêmicos quanto locais, que fazem com que ela deixe de se tornar uma microbiota presente naquela cavidade oral e passe a se tornar uma microbiota, passe a se tornar uma patogênica, né? Ela deixa de ser protetora e passa a se tornar patogênica. Então, a gente tem alguns fatores associados. Então, a primeira delas, a gente vai ter uma imunodeficiência, né? Que vai estar, paciente normalmente sistêmico é um paciente imunodeficiente, seja por alguma doença, né? Alguma imunossupressão que esse paciente apresente, consequentemente, ele vai ter uma deficiência, né? Nos mecanismos de defesa. Normalmente, pacientes que têm alguma doença crônica, que fazem uso de imunossupressores, né? A gente tem nas imunodeficiências a imunodeficiência adquirida, né? Que é a mais comum, a AIDS. A gente tem, né, algumas doenças crônicas como lúpus, líquen, né? Ou pacientes que fizeram algum tipo de transplante, então eles fazem uso de imunossupressores, né? A gente também ela vai ter associada a tumores malignos também, que causam uma imunossupressão. Então, ela vai estar presente em antibiótico terapia, né? Quando você faz uma antibiótico terapia de amplo espectro, a gente também vai ter a Cândida associada, né? Nessa imunossupressão. Como os fatores locais que a gente falou, normalmente o paciente com xerostomia, né? Ele vai apresentar, ele vai ter uma tendência maior a desenvolver a candidíase. Então, o paciente com xerostomia vai apresentar, o paciente tabagista também, né? A gente, quando tem essa mucosa um pouco mais atrófica, quando o paciente também faz uso de corticoide por um longo tempo, próteses que são adaptadas, que o paciente usa por uma quantidade de horas muito prolongada, a gente pode ter uma infecção fúngica ali associada, tá? Então, ela vai se manifestar de várias formas clínicas, né, principalmente na mucosa oral. Então, a mais comum que a gente tem é a pseudomembranosa, que é uma placa leucoplásica destacável. Então, a gente vai passar um raspador de língua ou então vai passar uma gaze e a gente vai ter o desprendimento dessa placa branca, tá? Essa placa branca normalmente é uma massa, essas massas elas vão ser um emaranhado, a gente vê hifa, bactéria, resíduo de célula epitelial ali presente, né, de células descamativas e alguns outros detritos que vão estar associados, tá? Então, normalmente, quando a gente destaca essa placa leucoplásica, a gente pode ter uma área eritematosa ali sobreposta, né, abaixo dessa área leucoplásica. Normalmente, o paciente que tem a candidíase pseudomembranosa, ele vai ter a queixa de um hálito fétido, ele sempre fala que vai ter um gosto amargo, salgado na boca, né, e essa halitose. Então, é uma das queixas comuns do paciente com a candidíase pseudomembranosa. A gente tem localizações de predileção, então, normalmente, a gente vê a candidíase pseudomembranosa na mucosa jugal, língua e palato. Ela pode estar em outras localizações, mas essas são as localizações mais comuns que a gente vê da candidíase pseudomembranosa. A gente pode ter tanto... Ela também é muito comum, a gente vê ela presente nos extremos da idade, né? Então, é muito comum da gente ver ela em pacientes jovens, né? Assim, recém-nascidos, que a gente conhece até como o sapinho, né? Que algumas pessoas chamam vulgarmente de sapinho, que é quando ela está ali presente nos extremos da idade. Então, tanto no paciente idoso quanto no paciente recém-nascido, por motivos de imunossupressão, né? E a gente também vê ela muito comumente em pacientes que são pacientes que têm algum tipo de tumor maligno, muito comum em pacientes que fazem quimioterapia, né, que são imunossuprimidos, e também em pacientes que fazem uso da antibiótico terapia plena, né? Às vezes, durante o tratamento da antibiótico terapia, eles podem vir a desenvolver alguma lesão, tá? Algum momento a candidíase. Então, a gente sempre fala isso, né? A professora Mônica, principalmente, sempre fala isso, que lembra queijo cottage, né? A gente olha ela ali disseminada, principalmente no palato, ou às vezes estendendo para a orofaringe, lembra queijo cottage, né? Ninguém vai comer mais queijo cottage da mesma forma, vai lembrar da candidíase pseudomembranosa. Esse é um paciente nosso que a gente acompanha, ou esse paciente é um paciente com essas placas leucoplásicas destacáveis, tá?
Esse é um outro paciente que a gente também tem. É o mesmo? Não, é o mesmo paciente que a gente consegue ver aqui na língua. Uma outra área que também a gente está vendo aqui, né, em borda de língua, aqui em dorso de língua, essas placas leucoplásicas. A gente vê também mucosa jugal, né, ela presente. Essa é uma outra paciente nossa que a gente também faz o acompanhamento, né, essas placas leucoplásicas presentes, né, em dorso de língua, que são destacáveis, né, que é por isso que a gente lembra da possibilidade da candidíase pseudomembranosa. Aqui lembra um pouco desse aspecto queijo-cottage, lembrando que ela pode estar sobreposta a algumas áreas eritematosas, né, presentes, então a gente pode ter outras lesões associadas, né, no paciente com candidíase, às vezes o paciente com líquen, né, ele normalmente imunossuprimido, então a gente pode ter uma candidíase associada no paciente com líquen plano, tá bom? A gente tem uma outra manifestação da candidíase, também ainda leucoplásica, só que nesse caso ela é não destacável, a gente não tem como remover essa placa leucoplásica, a gente pode passar a gase ali, pode passar o raspador de língua e a gente não consegue, né, ou abaixador de língua, desculpa, a gente não consegue remover. Então, ela até, em muitos casos, você precisa fazer, né, a biópsia para ter certeza que não é uma leucoplasia, que é um diagnóstico diferencial importante para essas lesões. Elas normalmente são assintomáticas, o paciente ele não tem nenhuma queixa de dor nessa região e normalmente ela vai estar presente em comissura, né? Região anterior de mucosa jugal. Também vai estar associada no paciente com imunossupressão, tá? Então, aqui é um exemplo dessa placa leucoplásica não destacável em região retrocomissural, né? Que é uma das localizações que a gente vê mais comumente da lesão da hiperplasia, da candidíase hiperplásica, tá? Aqui é uma outra lesão que a gente está vendo, também em borda de língua, então é importante que a gente faça a biópsia desse paciente para que a gente tenha certeza de que não é uma leucoplasia, né? Porque clinicamente ela vai ser muito semelhante a uma lesão leucoplásica, ela não é destacável, é assintomática, então é muito importante que a gente faça a biópsia nessas lesões hiperplásicas, tá? Aí a gente também tem as manifestações clínicas, ao invés de lesões leucoplásicas, a gente vai ter lesões eritematosas, tá? Lesões vermelhas. Então, a gente vê a lesão eritematosa mais comum que a gente vê, a atrófica aguda. Então, o paciente normalmente na atrófica aguda é um paciente que fez uso de antibiótico por um longo período, né? Normalmente presente ali em dorso de língua. Então, a gente fala que o paciente ele tem a queixa de queimação, né? Ele fala que é como se ele tivesse bebido um café quente. Então, a gente vê uma atrofia dessas papilas filiformes, né? Então, ele sente essa língua despapilada, né? Como se fosse uma língua careca. Muito comum, né? Na atrófica aguda, né? Na candidíase eritematosa atrófica aguda. Então, aqui é um outro exemplo, essa foto do Neville, né? Que a gente vê essa língua completamente despapilada, né? Então, o paciente, ele normalmente vai ter essa queixa dessa queimação. As lesões eritematosas, elas são até mais comuns que a gente vê, quer dizer, elas são mais comuns que as lesões leucoplásicas. O que acontece muitas das vezes é que o diagnóstico não é feito, né? Assim, a gente não consegue fechar o diagnóstico, então elas acabam sendo negligenciadas, tá? Um outro tipo de lesão eritematosa que a gente tem é a atrófica crônica. Ela vai estar presente em áreas sobrepostas ali na borda da prótese, então a gente vê ela muito comumente no palato, né, ou então no rebordo, né, região inferior, mas a gente vê muito comumente no palato. Também, normalmente, o paciente não tem nenhuma queixa, então a gente vê essas áreas eritematosas sobrepostas, mas nem sempre é candidíase, tá? Nem sempre que a gente vê essa área eritematosa sobreposta à prótese quer dizer que seja cândida. Para a gente ter certeza que é candidíase, a gente tem que lançar a mão ou de uma biópsia, ou de um exame citopatológico, ou de uma cultura, para a gente saber se tem algum espécime de cândida ali associado. Né? Pode ser uma reação alérgica a algum componente da prótese, ou algum outro fator, algum trauma, ou qualquer outro fator que esteja ocasionando essa lesão, essa área eritematosa, tá? Então, no caso, era desse paciente, né? A gente vê uma condição oral deficiente, a gente vê uma prótese desadaptada, né? Um longo período de uso, então tudo isso colabora para que a gente tenha, né, um fator tanto local quanto também
se ele tiver fatores sistêmicos associados, para a gente ver a presença dessa infecção fúngica. Aqui também um outro paciente, né, com essa lesão em palato, né, aqui se estendendo até para palato mole. Então, muito comumente da gente ver da candidíase eritematosa atrófica crônica, tá? Então, aqui essa mesma paciente, não, essa aqui é outra paciente, né? A gente consegue ver aqui, né, de um lado e do outro que ela fez, acho que aqui ela tinha voltado com um mês, né, que a gente faz antibiótico, a gente faz o antifúngico, né, por 28 dias, então ela retornou para o acompanhamento. Então, aqui a gente já vê uma melhora, né, dessa lesão eritematosa, mas a gente ainda não vê ela em remissão completamente, né? A gente não vê nenhuma ausência da lesão, a gente continua ainda vendo essa área eritematosa aqui presente, tá? Essa é uma foto, uma imagem do Neville, então aqui a gente consegue ver perfeitamente, né, a imagem da prótese que o paciente fazia uso anteriormente, tá bom? Um outro tipo de lesão de candidíase eritematosa que a gente tem é a glossite romboidal mediana. Ela foi muito questionada, né? Acreditava-se que ela poderia ser uma alteração de desenvolvimento, mas acabava sendo mais comum nos pacientes adultos, então ela foi considerada uma infecção fúngica. Então, ela também é assintomática, ela é comumente associada a uma imunossupressão, alguns pacientes nem relatam essa imunossupressão, tá? Então, a gente vai ver ela presente em dorso de língua, de forma simétrica. A gente vai ver ela presente em dorso de língua, né, de forma simétrica. Então, a gente tem aqui uma linha média, ela vai estar presente lembrando um losango, né? Vai dar esse aspecto de um losango. Então, ela vai ser simétrica, região dorso de língua mais para o 2/3 posteriores, né, da língua. Então, aqui é uma outra também, um paciente nosso também, essa área, né, de atrofia das papilas filiformes presentes em dorso de língua, né, também que a gente consegue ver a simetria dessa lesão. Muitas das pessoas também têm uma papila circunvalada aqui um pouco mais proeminente, às vezes pensam que pode ser alguma lesão, mas é só uma papila circunvalada, tá? Aqui também, né, a mesma coisa, atrofia das papilas filiformes de forma simétrica, né, lembrando um losango presente em dorso de língua, glossite romboidal mediana. Acontece também nesses casos que a gente vê essas lesões em dorso de língua, a gente pode ter uma candidíase multifocal crônica associada, que eles chamam até de lesão beijada, quando a gente também tem lesão em palato, ou em alguma outra localização, tá bom? Isso pode acontecer também. Isso aqui é uma outra imagem, né, do Neville, que a gente vê essa lesão eritematosa, né, simétrica, e aqui após o uso do antifúngico, né, a melhora dessa lesão. E a última manifestação de candidíase eritematosa que a gente vai falar é a quelite angular, né, que também muitas das vezes é questionada se realmente a gente tem associado a espécime de cândida ali, então ela vai estar presente na comissura, então a gente vai ter essas áreas fissuradas, descamativas presentes na comissura de forma bilateral, eritematosa, tá? Normalmente o paciente ele tem perda da dimensão vertical, é um paciente que usa uma prótese desadaptada há um tempo, então ele tem uma perda da dimensão vertical, tem um acúmulo de saliva ali acontecendo, então a gente pode ter uma infecção fúngica associada. Nem sempre, tá? Às vezes a gente só tem fissura, úlcera, mas não necessariamente a gente tem cândida ali associada. Então, essa é uma paciente nossa que a gente já consegue ver que uma área eritematosa, né, essa perda da dimensão vertical. Então, quando a paciente abre a boca, né, a gente consegue ver essa área fissurada e eritematosa associada, tá? Aqui é um outro paciente, aqui a foto está um pouco mais discreto, né? A gente não consegue ver tanto, mas aqui tem uma área também eritematosa, caracterizando clinicamente uma quelite angular, né? A gente, para ter certeza, a gente tem que lançar a mão ou da biópsia ou, né, do exame citopatológico. Então, a gente tem aqui um exame de biópsia, né? Na histopatologia, o que a gente vai observar é a presença de hifas e pseudohifas, a gente tem essa projeção do epitélio acontecendo, a gente tem microabscessos, que é essa presença de neutrófilos, né? Nessa camada de paraqueratina, a gente tem um aumento da camada de paraqueratina, a gente tem uma projeção, essas cristas epiteliais acontecendo, a gente tem esses neutrófilos presentes que são muito característicos, né? Que é a presença dos microabscessos. E o que mais vai dizer para a gente que é a candidíase, a presença das hifas, né? Nessa camada de paraqueratina. A hifa é
parece uma linguicinha, né? Essa lombriguinha aqui comprida, tá? As pseudosifas, a gente vai ver que é uma lombriguinha que tem uma área, uma bolinha no meio, como se fosse uma bolinha. Acho que eu vou ter uma pseudohifa aqui. Já já mostro para vocês. O que é importante a gente também, se a gente não fizer uso da biópsia, a gente pode fazer um exame de citopatologia oral, a gente já falou em técnica de biópsia, né? Um exame simples que a gente faz um raspado, né? Então, para infecção fúngica, ele é muito importante, assim, ele ajuda bastante a gente, né? Para que a gente consiga uma resposta. Então, a gente pega uma escova endocervical ou um abaixador de língua, vai lá, raspa, né? Espalha numa lâmina, coloca num álcool, né? A gente também vê isso em algumas composições que já são prontas para que a gente faça, já tem toda a substância que a gente precisa para condicionar aquela escova ali, a gente corta a escova e manda para análise, e o que a gente vai observar é exatamente a presença das hifas e das pseudosifas. Aqui tem muita hifa, tudo isso compridinho aqui, ó, é hifa, tá? Lembrando que quando a gente faz o raspado, a gente vê em célula epitelial, né, que são essas células aqui, esses grumos que a gente vê, né, arroxeados, isso é bactéria, então a gente vai ter outros achados presentes, mas principalmente a presença das hifas, tá bom? Que caracterizam a candidíase. Então, a gente pode fazer tanto diagnóstico pelo exame físico, intraoral ou extraoral, né, no caso da quelite angular, que vai fazer a gente pensar numa hipótese diagnóstica, se a gente não tiver como lançar mão de nenhum outro exame complementar de biópsia, né, seja uma biópsia ou seja um exame citopatológico. Então, o exame físico é o suficiente para que a gente pense numa hipótese diagnóstica. Se a gente tiver um recurso de como fazer um exame citopatológico, ótimo, né? A gente vai lançar mão do exame citopatológico. Se a gente tiver como fazer a cultura, né, que é o padrão ouro, a gente tem como fazer, né, que a gente vai ter um SOAB, dentro desse SOAB a gente vai ter uma substância, que é o agar-saburro, que a gente condiciona ali, né, a gente também raspa, passa o cotonete, né, o SOAB, que o Wagner falou que não é SOAB, esqueci já o nome que ele me ensinou, mas a gente vai, no final ele conta pra gente, e a gente faz esse raspado com esse SOAB, então a gente também coloca lá, né, condiciona e manda para análise, ou então a gente faz o teste terapêutico, que é o que a grande maioria faz, porque a gente às vezes não tem como lançar mão de outros exames. Então a gente vai fazer o uso do antifúngico, e se a gente tiver a melhora no quadro clínico, né, na melhora clinicamente, a gente observar uma melhora daquele quadro, a gente imagina que seja candidíase, tá? Então a gente faz o exame físico intraoral, né, lança a mão do exame citopatológico ou da histopatologia, ou então a gente faz a cultura, né? Em 2, 3 dias a gente fica ali com aquelas colônias até que a gente tenha o resultado. Só que a cultura ela demora mais para que a gente tenha o resultado. Então acaba que o teste terapêutico acaba se tornando mais fácil, né, da gente utilizar por conta do tempo. Então, normalmente o diagnóstico a gente, né, lança a mão da citopatologia, que é um exame fácil e rápido da gente fazer, ou o teste terapêutico, ou em alguns casos a cultura, tá? Então, eu botei aqui uns 2 artigos falando sobre Cândida para vocês. Um deles foi até mesmo a minha dissertação, a minha dissertação do mestrado, tá? Que foi também em candidíase. Então, o tratamento, a gente tem algumas opções, né, de antifúngicos que a gente pode utilizar. Então, a gente pode usar tanto os antifúngicos tópicos quanto antifúngicos sistêmicos. A gente gosta muito do miconazol, né, um antifúngico tópico que a gente tem bastante resposta, né, que comercialmente é o Dactarin. Então, a gente utiliza ele bastante, a gente faz o protocolo de 28 dias por 3 vezes ao dia, que a gente tem bastante resposta com esse tipo de antifúngico. Mas a gente tem a anistatina, ela pode estar em solução, ou a gente pode ter a anistatina presente comprimido, não, gente. Me faltou a palavra, já lembro, já. Em pastilha, a gente pode ter a anistatina presente em solução ou em pastilha. A gente também tem algumas outras opções, quando dependendo do quadro que o paciente tenha ou da gravidade que ele tenha, né, como que ele se encontra, a gente vai lançar o uso do fluconazol, né, que é um antifúngico sistêmico muito bom também, que a gente tem uso, né, a gente evita um pouco o uso do cetoconazol por conta de ele ter uma hepatotoxicidade, e uma opção que a gente também tem para tratamento da candidíase é o PDT, né, a terapia fotodinâmica com laser, né, usando o azul de metileno. Essa é uma opção que a gente tem
também hoje para tratamento de candidíase. Então, não desvalorizem a candidíase, ela é extremamente comum e extremamente importante da gente tratar, tá? Uma outra infecção fúngica que a gente vai falar, que a gente já não vê tão comumente, é a histoplasmose, tá? Ela vai ser causada por um histoplasma capsulatum, tá? Ela vai normalmente provocar, a gente vai ver ela, né, pode ser tanto de forma localizada, quanto a gente vai ver ela de forma sistêmica. A histoplasmose, ela vai estar associada a fezes do morcego ou do pássaro, então ela vai estar em áreas úmidas, contaminadas. A gente vê muito na América do Norte, isso em algumas regiões próximas a leitos de rios. Então, a gente vê essa infecção fúngica acontecendo nessas áreas, né, contaminadas. Então, a gente também sabe que a histoplasmose é um fungo dimórfico, ele vai estar tanto na forma de levedura quanto na forma de bolor, né? Normalmente o bolor ela vai estar no meio ambiente. Você vai aspirar aquele esporo ele vai se instalar primariamente no pulmão e ele pode vir a germinar, tá? A maioria das pessoas que tem histoplasmose, né, principalmente a fase aguda, ela é autolimitada. O paciente ele nem vai ter muitos sintomas, em alguns casos, e quando ele tiver, ele vai ter alguns sintomas muito semelhantes a uma gripe, né? A expressão dela vai ser um pouco diferenciada, o paciente não vai nem perceber. Normalmente dura aí no máximo 2 semanas e ele pode ocasionar no pulmão uma opacificação, desculpa. Você pode ver também ela acontecendo de forma crônica, né? Então ela vai também afetar, vai ter a mesma coisa, ele vai aspirar aquele esporo vai para o pulmão e ele vai germinar ali. A gente vê isso acontecendo ela de forma crônica em homens, principalmente, predileção por homens mais velhos, leucodermas, né? E normalmente pacientes imunossuprimidos, tá bom? Nesse quadro, ele vai ser muito semelhante à tuberculose, principalmente porque ele ocasiona uma febre baixa, uma sudorese noturna, né, que são alguns dos sintomas que a gente vê acontecendo na tuberculose. E, principalmente, a gente vai ver aquela área, né, cavitada ali presente na região superior do pulmão, muito semelhante da tuberculose. E a mais importante para a gente, que é a histoplasmose disseminada, que é a menos comum, mas ela é mais importante para a gente, por quê? Porque ela causa manifestação oral. Então, quando a gente estiver falando de histoplasmose, normalmente a gente vai ver a forma disseminada, nós cirurgiões dentistas, porque é onde a gente vai ver lesões orais sendo acometidas, tá? Então, ela normalmente está comum em pacientes imunossuprimidos. A gente vê essas lesões de forma ulcerada. Então, a gente normalmente, como quase todas as infecções fúngicas que a gente vai falar hoje, a gente vai ver essa lesão como se fosse em forma de úlcera, tá? Então, vai ser uma ulceração crônica, na verdade, uma forma de ulceração, essa ulceração crônica, grande maioria delas sintomática, então o paciente vai ter queixa de dor e que vai durar aí por várias semanas, tá? Então, a gente vai ter áreas leucoeritroplásicas associadas, uma superfície irregular, a borda dela é uma borda endurecida, então vai muitas das vezes, quando a gente vai fazer o diagnóstico clínico, a gente vai sim pensar no carcinoma de células escamosas, porque ela vai ser muito semelhante clinicamente ao carcinoma de células escamosas. Então, a gente vê aqui essa ulceração, né, com áreas leucoplásicas associadas, essa imagem do Neville. Aqui, ó, essa ulceração em borda de língua, né, com áreas endurecidas, leucoeritroplásicas, muito, muito semelhante a um carcinoma de células escamosas, né? Então, uma boa hipótese diagnóstica é o carcinoma de células escamosas. Então, a gente tem que lançar mão da biópsia para a gente poder diagnosticar a histoplasmose. Quando a gente faz a biópsia, a gente vai ver um predomínio de uma inflamação granulomatosa. Esses macrófagos epitelioides são macrófagos, né, que vão estar presentes na inflamação granulomatosa. Então, dentro desses macrófagos, né, ou associado a esses macrófagos, né, a gente vai ver o que a gente fala que é o bicho, né, que é o histoplasma, nesse caso, é o histoplasma capsulatum. Mas vocês vão ver em quase todos que a gente vê essa inflamação granulomatosa acontecendo, ela vai ter o bicho ali presente, né, ocasionando essa inflamação. Então, esse macrófago epitelioide é um macrófago que vai se organizar ocasionando o granuloma, tá? Então, a gente vê aqui. A gente vê também, muitas das vezes, associado, né, células gigantes. Então, como difícil a gente... Imagina o patologista varrendo essa lâmina e conseguir achar esse pontinho aqui,
né, associado. Apesar dele já ter um indício quando ele observar a inflamação granulomatosa, né, e já imaginar que pode ser uma infecção fúngica, né, talvez não conseguir dizer qual que vai estar ocasionando, então a gente tem algumas colorações especiais que ajudam a gente a pensar na hipótese diagnóstica, tá? Então a metamida de prata de Grococomore, ela é uma das colorações que ajudam a gente. Então, tudo isso preto vai ser o fungo, tá? A gente também pode fazer o PAS, né? Que também é uma boa possibilidade para a gente. Uma boa coloração especial para que a gente consiga diagnosticar esse fungo, tá bom? Por conta da membrana, né? A membrana, a cápsula desses fungos, ela é uma cápsula normalmente presente de mucopolissacarídeo, por isso que ele tem uma predileção, né, pelo Grococomore e também pelo PAS. Então, esse aqui eu botei 2 artigos para vocês, só para ilustrar. Então, a gente vê essa ulceração acontecendo no palato, gengiva, né? Palato mole da paciente. Então, é difícil aqui, nesse caso, desse artigo, foi até pensado na hipótese de um herpes, né? E, surpreendentemente, após a biópsia, eles conseguiram, né, pelo histopatológico, conseguiram observar essas áreas, essa infecção granulomatosa, a presença desses bichos, e com a coloração especial, né, conseguiu fazer esse quadro bem bonito de coloração. Aqui é um outro artigo também que eu disponibilizei, que eu, né, peguei para vocês, que eu achei interessante, que também a gente vê essas áreas de ulceração, né? É difícil, às vezes, a gente pensar, olha como essa área em rebordo alveolar inferior lembra muito, em gengiva, desculpa, aqui, a gente lembra muito possibilidade de uma lesão maligna. Então, é feito a biópsia, né? E é a partir da biópsia que a gente vê a presença dessa inflamação granulomatosa, que ajuda a gente, através de coloração especial, para que a gente consiga também fechar o diagnóstico, tá bom? O tratamento, a gente viu, né? O diagnóstico a gente pode fazer tanto pela citopatologia, então pode fazer a citopatologia para que a gente diagnostique, cultura, né? Todas essas infecções fúngicas, a citopatologia e a cultura cabem muito bem. O ideal é que a gente faça, né, uma biópsia, né, dessas lesões, fazer um exame histopatológico e também alguns testes sorológicos. A gente faz o tratamento, na grande parte, com antifúngico sistêmico, a gente não vai entrar em protocolo aqui de tratamento de antifúngico sistêmico, mas a grande maioria que eles fazem é anfotericina B, né? Em alguns casos, em outros tantos casos, a gente usa bastante o itroconazol, mas aí a gente vai encaminhar, a partir do momento que a gente faz o diagnóstico dessas lesões, a gente encaminha para o infectologista, que vai conduzir o tratamento desses pacientes, tá? A blastomicose é uma doença extremamente incomum, diferente da histoplasmose. Então, ela também é ocasionada por um fungo dimórfico, né? Nesse caso, Blastomyces dermatitis, tá certo? Também tem uma predileção pelo solo úmido, também tem uma predileção pelo gênero masculino. A mesma coisa, ele vai fazer uma aspiração, uma inalação desses esporos, né? Geralmente também ele tem uma predileção pela região norte, né? Da América do Norte. Eles dizem que normalmente isso acontece após alguma área encharcada, né? Por chuva. Então, ele tem uma inflamação pulmonar acontecendo, né, uma infecção pulmonar primária, mas a gente vê na grande maioria dos casos essa infecção pulmonar acontecendo, mas numa pequena parte a gente vendo essa disseminação da doença por via hematogênica, tá bom? A gente vai ver ela cometendo pele, osso, próstata, meninges, né, e também a mucosa orofaringiana, né, entre outros órgãos associados. Também é assintomática, né? Quando a gente tem o paciente, ele tem queixa de algum sintoma, normalmente é pulmonar, né? Ele vai ter uma queixa de dificuldade respiratória, tá bom? Ela também vai ter várias formas, como a gente viu na histoplasmose, a gente também tem a forma aguda e a forma crônica. Então, normalmente, na forma aguda, lembra muito uma pneumonia, né? O paciente, ele vai, às vezes, vai até ser difícil dele fazer o diagnóstico da blastomicose, né? Ele pode achar que é uma pneumonia ou uma gripe, né? Vai ter um mal-estar, uma sudorese noturna, né? Lembrando muito esses quadros. A gente também tem a forma crônica, né? Que lembra muito também uma tuberculose, como febre baixa, tudo isso que a gente já falou, muito, muito semelhante, né, na histoplasmose, tá? Em algumas áreas eles até se sobrepõem, algumas áreas que podem ser que tenham áreas que a gente tem concomitante lá, que a gente tem tanto de histoplasmose quanto áreas de blastomicose endêmicas, tá? Normalmente a gente vê
as radiografias têm aquela opacificação que a gente vê, mas pode acontecer uma infiltração e depois, num segundo momento, a gente vê algumas massas, tá? Associadas. Então, na blastomicose, a gente falou, né? Vai ter manifestação em pele, então essas lesões em pele normalmente são lesões nodulares que se ulceram, então elas se tornam lesões ulceradas, e a gente também vai ter lesões orais acontecendo, né? Quando ela não está mais só na localização pulmonar, né? Ela já está com uma manifestação oral acontecendo. Também a gente vai ver uma área ulcerada, uma ulceração com bordas irregulares, endurecidas, com doloridas, associada a áreas leucoritroplásticas, lembrando muito o carcinoma de células escamosas. Então, aqui a gente vê uma área, uma lesão em pele, que era uma lesão nodular, que sofreu uma ulceração, né? Que já está no processo de cicatrização. Então, aqui a gente vê uma lesão em língua, né? A gente não tem um caso nosso, mas é bem raro, bem incomum da gente ver. Então, aqui a gente vê essa lesão em língua, né? Que lembra muito, olha essa lesão em mucosa jugal, lembrando muito um carcinoma de células escamosas. Então, uma boa possibilidade também para a gente pensar. A histopatologia é muito parecida, né, com a histoplasmose. Então, a gente também vai ver a presença dessa levedura dentro dessas áreas de inflamação granulomatosa, né? Então, a gente vê a presença desses macrófagos, né? Em alguns casos, a gente tem umas células gigantes, no caso desse aqui, né? Uma célula gigante multinucleada, a presença desses macrófagos e a presença da levedura. Como também a gente faz coloração especial também, ajuda muito a gente a fechar o diagnóstico para blastomicose, tá bom? Também a gente lança a mão da citopatologia, cultura e o tratamento antifúngico são os mesmos que a gente falou anteriormente, tá? A gente também tem as mesmas opções boas para tratamento com antifúngico. Normalmente, nos casos mais brandos, a gente faz o infectologista faz o itraconazol, a gente pode fazer uso da anfotericina B também. Em alguns casos mais graves, ela é indicada, desde que o paciente também não esteja... Normalmente, a gente faz mais em paciente imunossuprimido e também pode fazer uma conjugação de antifúngicos, tá? A paracocidioidomicose, ela é uma infecção fúngica importante para a gente, né? A gente vai ser a infecção, que ela também pode ser chamada de blastomicose sul-americana. A gente vê ela muito comumente aqui na América do Sul e na América Central, né? A gente vai ter o brasiliense sendo o agente causador dessa infecção fúngica. Ela vai acontecer pela disseminação do tatu, então não quer dizer que ele passe para a gente, mas ele vai infectar aquele solo contaminado, ele é o hospedeiro do micro-organismo, esse vai infectar aquele solo contaminado, então o paciente que tiver contato, a pessoa que manipular aquele solo contaminado é que vai acabar tendo o contato com o micro-organismo e ocasionando assim a doença. Existe uma predileção por homens, não se sabem dizer se as mulheres, por conta do estradiol, né, do hormônio, do bestradiol, existe uma proteção do organismo com relação à doença, ou se ela realmente tem uma via de preferência pelos homens, tá? Mas acredita-se nessa teoria do efeito protetor do hormônio feminino. Então, normalmente é um paciente de meia idade, a gente normalmente vai ver ele acometendo áreas agrícolas, né, onde a gente tem a contaminação desse solo, a manifestação, o contato com esse solo contaminado, tá? A gente também vai ter, num primeiro momento, essa infecção pulmonar, então vai ter a inalação desses esporos, desse micro-organismo, esses esporos se estabelecendo dentro do pulmão, e num segundo momento ela pode ser limitada, né, durante esse processo dos esporos, ou então ela pode se propagar via hematogênica ou linfática e atingindo outras localizações, né, linfonodo, peles, adrenais, a gente pode ter aí até a doença de Addison associada nessas adrenais. Então, nas lesões orais, a gente vai ver áreas com ulceração que lembram muito, a gente fala moriformes, né, morango ou amora. A gente tem algumas localizações preferenciais, como gengiva, mucosa alveolar, palato, mas a gente pode ter em outras localizações, como lábio, língua, orofaringe e mucosa jugal, tá? E mais de um sítio. Então, esse é um caso nosso, de uma paciente nossa, que chegou com essa lesão em gengiva, né? Com esse aspecto, né? Mas de uma inflamação de uma área granulomatosa mesmo, né? Que a gente vê, moriforme, né? Com esse aspecto
que lembra a amora ou morango. Aqui já era paciente em acompanhamento, né? Ela foi encaminhada para a Fiocruz, fez uso do itraconazol, ficou em acompanhamento com a gente e depois pareceu a remissão da lesão. Então, esse artigo a gente já publicou, né? A descrição desse artigo, coloquei aqui. A gente vê muito comumente na paracocidioidomicose, na histopatologia, quando a gente remove um pedaço e a gente vai fazer exame histopatológico, esse aspecto, né, pseudocarcinomatoso, que lembra um carcinoma, né? A gente vê essas projeções do epitélio, às vezes em algumas áreas que você avalia a lâmina, é até difícil você ver se realmente teve invasão do epitélio dentro do tecido conjuntivo, então tem umas áreas projetadas, né? Então é difícil você conseguir observar, mas aqui a gente vê umas áreas, um macrófago epitelioide, e a gente consegue observar a infecção aqui, o bichinho dentro desse macrófago epitelioide, né? Essas áreas até mesmo de células gigantes associadas. Esse aqui é um outro caso nosso, né? Esse paciente com essa ulceração em vermelhão de lábio superior. A gente vê essa área também presente em palato, né? Se estendendo para palato mole e orofaringe. Essa ulceração, né, significativa. A gente também vê ele aqui em mucosa labial, né? A gente viu várias áreas, né? Apesar de ser um aspecto não bonito, a paracocidioidomicose foi uma possibilidade na nossa hipótese diagnóstica, tá? Então, mas também a gente não vai eliminar a possibilidade do carcinoma. Então, aqui é uma outra imagem para a gente, que a gente consegue ver o micro-organismo dentro dessa lâmina. A gente também faz uso de colorações especiais, em alguns casos, para a gente que a gente consiga, ajude a gente a fechar o diagnóstico. Então, nesse caso da paracocidioidomicose, ela tem uma coisa meio romântica, meio fofa, que a gente fala que ela pode parecer orelhas de Mickey por causa do brotamento das células filhas do micro-organismo. Então, ela tem esses brotamentos que lembram a orelha de Mickey, então aqui lembra a carinha do Mickey Mouse. Ou então, esses brotamentos podem estar por todo o micro-organismo, lembrando o aspecto de um leme de marinheiro, tá? Isso é uma característica da paracocidioidomicose quando a gente faz uma coloração especial. Então, a gente fecha o diagnóstico dela através do histopatológico, através mesmo das características clínicas da lesão, tá? O tratamento e a gravidade vai depender de um paciente para o outro, da extensão da lesão, da imunodeficiência desse paciente, e ele vai ser encaminhado para o tratamento com o infectologista através dos antifúngicos sistêmicos, tá? A criptococose é também uma infecção fúngica profunda, muito incomum, tá? Igual a gente estava falando da blastomicose. Vai ser causada pela levedura Cryptococcus neoformans, tá? Normalmente a gente não vê ela acontecendo em pacientes que não são imunossuprimidos. Ela foi grande mortalidade nos anos 90, quando a gente teve a síndrome da imunodeficiência, o boom da síndrome da imunodeficiência. Então, mas com o advento da terapia antirretroviral, a gente teve um controle dessas lesões. Ela vai estar associado ao pombo, né, ao solo contaminado pelas fezes do pombo, né? Então, normalmente o paciente também vai aspirar, como todas as outras infecções fúngicas que a gente falou. Ele vai ter essa lesão primária nos pulmões, né? Ela se manifestando no pulmão. O paciente vai ter sintomas muito parecidos com a gripe, tosse, né? Dor torácica, febre, mal-estar. Normalmente, ela acomete pacientes imunossuprimidos. Então, nesses pacientes imunossuprimidos, a gente vai ter ela mais de forma exacerbada. Então, a gente pode ver ela se disseminando para as meninges, pele e ossos e próstata desses pacientes. Então, a meningite criptocócica pode acontecer, tá? Então, o paciente ele vai ter febre, rigidez, né, que é um sinal importante para a gente, rigidez da nuca, né, no paciente com meningite. A gente pode ver ela também se disseminando, né, a gente vai ver lesões cutâneas, principalmente na forma disseminada. Então, a gente vai ver essas pápulas amareladas, eritematosas, pustulares, né, que também vão se ulcerar. Então, isso é uma característica clínica comum da gente ver na criptococose, tá? A gente pode apresentar lesões orais, mas elas são extremamente raras e também são em formas de úlceras, ulcerações, que normalmente não cicatrizam, né? Diferente de um curso normal, de uma lesão ulcerada. E a gente pode ver ela se manifestando também para as glândulas salivares. Então, também o diagnóstico através de cultura, histopatologia,
e entre soro ou fluido cérebro-espinhol também é uma possibilidade se ela for uma meningite criptocócica, tá? E o tratamento também vão ser antifúngicos sistêmicos. A zigomicose também é uma infecção fúngica importante para a gente. Ela vai ser uma associação de alguns micro-organismos sapróbicos, ela vai estar normalmente associada a materiais que estejam em decomposição, materiais orgânicos em decomposição. Também vai liberar o esporo, esse esporo vai ser inalado, né, pelo hospedeiro humano e ele vai normalmente contaminar essas vias aéreas. Existe uma discussão, principalmente em pacientes diabéticos não controlados, que são insulino-dependentes, acreditam que esses pacientes insulino-dependentes descontrolados, eles vão ter um aumento da quantidade de ferro, né, no sangue, então esse ferro vai fazer com que haja uma predileção para o crescimento desse micro-organismo. Isso também acontece em pacientes que fazem uso de algum medicamento como deferroxamina, principalmente em pacientes que é um medicamento usado em pacientes que têm talassemia. Então, existe uma predileção pelo ferro para a sua proliferação da doença, tá? Então, também vai acometer pacientes imunocomprometidos. Ela é raríssima na mucosa oral, né? Igual a criptocose que a gente falou. Normalmente, a gente não vê ela aparecendo. Ela pode se manifestar de uma forma rinocerebral, então a gente vai ter ela se manifestando na cavidade, principalmente no seio, né? Então, ela ocasionando uma obstrução nasal, algum sangramento acontecendo, né? Ou então a gente vai ter ela envolvendo o nervo craniano. Então, a gente pode ter uma paralisia facial associada, né? E essa forma envolvendo o nervo craniano, ela pode se estender e ocasionar convulsão e até mesmo a morte de alguns pacientes. A gente, como falou, tem o seio maxilar envolvido, né, na zigomicose. Esse seio maxilar, muitas das vezes que é envolvido, ela vai causar uma destruição. Essa destruição se estende até o palato, vai ter uma área necrótica, enegrecida ali, vai ter a perda de tecido significativa, né, acontecendo. Radiograficamente, a gente pode ver uma opacificação daquele seio que está sendo acometido, então a gente vai ter um dano estético considerável nesse paciente. Mesmo que a gente faça o tratamento, né, desse paciente através do uso do antifúngico, a gente controle a doença, a gente, num segundo momento, tem que pensar numa forma da gente conseguir esteticamente deixar esse paciente esteticamente não comprometido por conta dessa destruição tecidual que acontece nessa área, principalmente do palato. Uma característica, elas são hifas grandes na zigomicose, diferente das hifas que a gente via, né, na cândida, são hifas extensas. A gente fala que normalmente elas podem estar em ângulos de 90 graus, essas hifas, elas são bem compridas, tá bom? Normalmente a gente faz o diagnóstico através da histopatologia. A gente sempre tenta fazer na zigomicose um diagnóstico rápido por conta dessa destruição tecidual significativa. Então, muitas das vezes, não só o tratamento, como a gente falou, o tratamento antifúngico, mas a gente tem que debridar aquela área necrótica, né, e tratar esse tecido que está infectado, além de altas doses de antifúngico sistêmico, tá bom? A aspergilose também vai se caracterizar de uma forma não invasiva e invasiva. Também a gente vai ver a aspergilose não sendo uma infecção fúngica que a gente vê comumente, tá? Então, na forma não invasiva, a gente normalmente vai ver ela ocasionando essas hifas fúngicas, e na forma invasiva, a gente também vai ver esse tecido danificado. A aspergilose é importante para a gente no paciente internado, tá? Que ela pode ocasionar uma forma nosocomial, que é da infecção hospitalar. Acontece em alguns locais que está tendo obra, né, em algumas áreas de internação, algum hospital que está tendo obra, uma edificação acontecendo, pode acontecer de ter uma contaminação por conta desses resíduos da obra, então vai contaminar o paciente, então ela pode também ocasionar, está muito associada a uma infecção hospitalar, tá? Ela vai ter duas espécies importantes de aspergillus associado, ocasionando a aspergilose, e a gente também vai ter uma manifestação clínica variando, né? Depende muito do estado imune, né, do homem, né, no caso do hospedeiro, e a gente tendo ou não a presença de tecido, de dano tecidual acontecendo, tá? Então, a gente também vê ela acometendo os seios da face. Muitas das vezes vai ter um quadro muito semelhante a uma sinusite, então vai ser uma sinusite fúngica,
ou então no trato broncopulmonar, então também o paciente ele vai fazer inalação, então ele vai ter, lembrando muito uma asma, tá? A gente pode ver essa infecção acontecendo em seio. Essa massa, muitas das vezes, ela sofre uma calcificação, então a gente, quando faz o exame radiográfico, a gente vê essa área, parece um antrólito, né, ali presente por causa dessa área radiopaca. Pode acontecer após a extração de um dente, a gente tem um extravasamento, né, ou a presença, a gente conseguir observar ela se estendendo para a região de maxila. A gente também vai ter um dano tecidual acontecendo ali importante, paciente associado com dor, né, ela se estendendo para a região de palato. A gente normalmente, quando vê a manifestação oral acontecendo num paciente imunocomprometido, né, também mais comum num paciente imunocomprometido, a gente vê essas áreas, dessas ulcerações ali presentes, né, causando tumefação, dor, áreas com necrose, né, essas úlceras branco-amareladas, né, até em algumas áreas enegrecidas acontecendo. Pode ocasionar uma tumefação facial. Como a gente já falou, a gente pode ver ela se propagando, né? Ela pode se propagar. A aspergilose, ela tem uma taxa de mortalidade alta, né? Normalmente, porque ela se estende para o sistema nervoso central, então ela vai causando uma destruição, olhos, pele, né? A gente vai tendo ela destruindo áreas importantes. Então, a gente vê essas áreas de opacificação presentes em seio, né? A gente vê essa área de opacificação presente em seio, e ela pode se estender para o sistema nervoso central. Aqui também a gente vê essas hifas mais, né, extensas, mais septadas. A gente também vê aqui ela não em ângulo reto, mas em um ângulo mais agudo, né, presente. A gente vê ela é muito invasiva em alguns vasos, por isso que ela causa tanto dano, né, e principalmente no paciente imunocompetente. A gente também, como todas as lesões fúngicas que a gente falou, a gente vê uma inflamação granulomatosas e áreas necróticas, principalmente essa necrose se dá por conta dessa disseminação para esses vasos sanguíneos. A gente pode lançar mão de colorações especiais que ajudam a gente ver melhor essas hifas, tá? Que a gente consegue observar mais a presença dessas hifas. Então, o diagnóstico também através de histopatologia e cultura, né? A gente tem que debridar aquele tecido, né? Tem bastante tecido necrótico na aspergilose, como a gente viu também na zigomicose. Então, a gente tem que debridar aquele tecido. Não adianta, às vezes, a gente só fazer o tratamento com antifúngico. E a gente sabe normalmente que isso acontece mais num paciente imunocompetente, tá? Esses dois artigos aqui, eles vão falando de todas as infecções fúngicas que a gente falou, porque a gente encerra aqui, e a gente vai falar de uma infecção protozoária, tá? Então, ele faz um apanhado de todas as infecções fúngicas que a gente relatou até agora. Então, a última doença que a gente vai falar é uma doença de protozoário, não é uma doença fúngica, então vai ser do Toxoplasma gondii. Ela normalmente, a gente vai ver num paciente saudável, num paciente normal, não tendo nenhuma alteração ocasionando, ela normalmente vai estar mais associada, ela principalmente a toxoplasmose é preocupante nas pacientes gestantes, né? Então, ou a paciente é gestante, né? Tá grávida, tem um feto ali em desenvolvimento, ou o paciente é imunocomprometido, que é onde a gente vai ver as maiores alterações acontecendo, tá? Então, ela normalmente vai ser, o hospedeiro vai ser um gato, né? Então, a gente vai ter o hospedeiro acontecendo o gato e a gente vai ter o contato, né, com aquelas fezes contaminadas do animal, e aí a gente vai acabar sendo portador da doença. Então, normalmente, o paciente que não é imunossuprimido, ele não vai ter de forma, às vezes ele nem vai saber que tem, né, vai estar de forma assintomática, diferente do paciente que apresenta imunossupressão ou da paciente gestante. Então, quando a gente vê algumas alterações da toxoplasmose acontecendo, a gente tem a linfodenopatia cervical, que chama atenção para a gente, uma prostração, o paciente causa queixa de fadiga, dor muscular ou até mesmo articular, e ela vai se estendendo por algumas semanas, tá? O paciente se estende por algumas semanas. Então, a linfodenopatia ela é muito importante para a gente, né? A gente vai ver ele principalmente esses submentoniano sendo bastante acometido, tá bom? Ela pode estar numa fase primária, né? A gente pode ver, ou ela pode se reativar, né? No momento de imunossupressão. Então, é muito comum em pacientes que apresentam a doença, né? Que não apresentam o vírus, a síndrome da imunodeficiência adquirida, pacientes transplantados, pacientes portadores de algum tipo de tumor, né, que estão no quadro de imunossupressão. Então, a gente pode ver também ela se manifestando de forma causando uma encefalite, uma pneumonia, né, algumas dores como miosite,
e a miocardite. Quando ela atinge o sistema nervoso central, ela se atinge de forma com uma gravidade considerável, né? Em alguns casos, causa até mesmo uma letargia do paciente, uma desorientação. Outra forma grave importante para a gente é a congênita, né? Então, quando a mãe contrai a doença durante a gestação, ela atravessa a barreira placentária, então aquele feto em desenvolvimento, ele pode ter algumas alterações, né, no processo de formação, então levando uma cegueira, algum tipo de retardo desse paciente, né, algum comprometimento intelectual ou então um atraso psicomotor pode acontecer, principalmente se ela ocorrer no primeiro trimestre da gravidez. Então, a gente vai ver ela né, proliferando e estando presente ali nesses linfonodos, então a gente vai ver esse acúmulo de macrófago, né, como também acontecendo, né, nesses centros germinativos presentes nos linfonodos. A gente faz o diagnóstico através da sorologia, né, que a gente consegue fazer. Normalmente, um paciente que é imunocomprometido, ele pode acontecer de não gerar, né, uma resposta para esse anticorpo, né, e a gente fazer só mesmo o diagnóstico através das características clínicas da doença, tá bom? Como a gente falou, nos pacientes imunocompetentes, que muitas das vezes nem sabem que tem a doença ou não manifesta nenhum sintoma, às vezes o tratamento não é nem feito, né? Ele não precisa. Nas pacientes, quem tem gestante, que pode ter algum felino que esteja com a doença, ou próximo, a gente sempre pede que seja portador, né, do micro-organismo, na verdade, seja hospedeiro do micro-organismo, tomar cuidado nessa manipulação, principalmente durante a gestação, né, de fezes contaminadas, e a gente também, sempre a ingestão de carne crua e tudo mais, e algumas frutas são perigosas, né, para a gestante, e só para a gente prevenir mesmo essa transmissão, né? Feito o tratamento é controverso, porque algumas das medicações que a gente utiliza durante a gestação pode causar algum efeito teratogênico no feto, então é muito difícil fazer o tratamento dessa gestante com toxoplasmose, tá? Mas a gente vai fazer uso de alguns medicamentos, né? Como a sulfadiazina, né? Se o paciente ele vai ser alérgico a sulfa, a gente vai para a clindamicina, que é uma boa opção para esse paciente. Então, essas são algumas das infecções fúngicas e a infecção protozoária mais importante que a gente tem para a gente, dentro da nossa, que podem ocasionar manifestações orais. Deixa eu parar.